Olha, sabe o trabalho remoto? Aquele em que o trabalhador cumpre sua carga horária sem precisar necessariamente estar na empresa? Pois é, esse tipo de trabalho acaba de ser de fato regulamentado aqui no Brasil. O que muita gente fez, inclusive durante a pandemia, de forma temporária, agora tem previsão legal para acontecer em definitivo, caso o empregado e o empregador queiram. A medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira e prevê, entre outras coisas, a adoção do trabalho híbrido, ou seja, parte do trabalho na empresa e parte do trabalho em casa, entre outras novidades. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora pela internet com o advogado trabalhista Henrique Messias, que vai nos ajudar a entender essa mudança no comportamento, inclusive dessa relação trabalhista. Boa noite, doutor. Como vai? Tudo bem? Boa noite, amigo Edson. Boa noite aos que nos assistem através da TV Pajuçara. Satisfação falar contigo novamente. Pois é, a pandemia acabou acelerando um processo que possivelmente no futuro mais próximo iria acontecer com mais frequência. Como foi preciso, né, durante a pandemia, muitas empresas fecharam literalmente, o trabalho ficou sempre de forma remota, deu certo, muitas empresas gostaram, outras nem tanto, e aí precisava de um amparo legal. Havia uma previsão para o período de pandemia, né, e agora com essa medida provisória há uma regulamentação oficial, é isso, doutor? Perfeito, Edson, é isso. Como você já adiantou, em virtude da pandemia, da necessidade do isolamento social, se adotou cada vez mais o teletrabalho, o home office, e é uma realidade que veio para ficar. A gente sabe que, uma vez o trabalhador, passando a prestar seu serviço através do teletrabalho, do home office, aquela realidade do trabalhador mudou. E ainda que a pandemia tenha arrefecido, tenha melhorado, não acabou ainda, mas está bem melhor, é possível que algumas funções, alguns trabalhadores continuem prestando seu serviço de casa e, por isso, a necessidade da regulamentação. Vamos então a alguns pontos dessa medida provisória, que inclusive quando é assinada diretamente pela presidência, né, pelo presidente, não passa, não é foi uma lei votada no Congresso, enfim, e sancionada pelo presidente. É uma lei do Legislativo, né? Ela precisa, inclusive, ser passada depois para o Congresso. Tem um prazo, doutor, para ela ser, de fato... Perfeito. Perfeito, Edson. Uma vez publicada, a medida provisória, ela entra em vigor de imediato. Tá? Então, a medida provisória que foi de sexta-feira e foi publicada ontem, na segunda-feira, entrou em vigor de imediato e aquilo que está disposto na medida provisória já passa a valer. Esta medida provisória será submetida à análise do Congresso e, após a aprovação do Congresso, aí sim, ela se torna definitiva. Mas quem quiser já adotar, a empresa, o trabalhador, já pode adotar, né? Vamos trazer alguns pontos aqui. A gente separou alguns pontos da medida para a gente conversar melhor. Por exemplo, possibilidade do modelo híbrido pelas empresas com prevalência do trabalho presencial sobre o remoto ou vice-versa. Então, ou seja, abre possibilidade de ter, por exemplo, 50% do trabalho presencial, 50% em casa, ou 30% presencial, 70% em casa. Isso vai ser de acordo com a empresa, enfim, em comum acordo com o trabalhador. É isso, doutor? É isso, Edson. Veja, o trabalho remoto, o teletrabalho agora regulamentado, há necessidade de um ajuste, de um aditivo ao contrato de trabalho entre a empresa e o empregado para fixar algumas condições, inclusive essa condição. Não existia essa previsão na lei, a partir de agora existe que o trabalho remoto ele pode ser uma parte, ou melhor, a jornada de trabalho daquele empregado. O trabalho do empregado pode ser uma parte em casa, através de trabalho remoto, e uma parte nas dependências da empresa, sem que, se ele precisar ir às dependências da empresa 1, 2, 3 vezes por semana, por exemplo, isso descaracterize a condição de trabalho remoto. Então, assim, há previsão legal, então, se ele for contratado para o trabalho remoto, ou se grande parte do trabalho dele for remoto, ele vai precisar, pode ir, né? Pode ser solicitado para ir na empresa em alguns momentos. É exatamente isso que está aqui, ó. Presença do trabalhador no ambiente de trabalho para tarefas específicas, ainda que de forma habitual, não descaracteriza o trabalho remoto. Outro ponto, trabalhadores com deficiência ou filhos de até 4 anos completos devem ter prioridade para as vagas em teletrabalho. Então, vai ter uma prioridade para pessoas com deficiência e com filhos menores de 4 anos, é isso? É isso, Edson. Naturalmente, se explica essa previsão legal, aquelas trabalhadoras com filhos até 4 anos, ou aqueles trabalhadores que têm alguma deficiência, se dá prioridade através da medida provisória para que eles passem a prestar serviço de forma remota. Lembrando que é uma prioridade, mas não uma obrigação. Então, se a empresa adota o regime de trabalho remoto, Edson, ela deve dar prioridade a esses trabalhadores, mas não necessariamente
precisa colocá-los no teletrabalho antes dos outros. E aí é uma decisão em comum acordo, não dá para ser uma imposição, ou pode ser, abre espaço, por exemplo, para a empresa dizer, olha, você não vai trabalhar mais presencialmente, você vai trabalhar só de forma, enfim, remota. Isso pode ser assim ou tem que ser um acordo de fato? Veja, há a necessidade do acordo. A empresa, o empregador, ele não pode impor ao empregado essa condição do teletrabalho. Isso era possível durante a pandemia, diante dos argumentos que justificavam, é claro, como a necessidade de isolamento social, essa imposição pela empresa, agora não é mais dessa forma. Com essa regulamentação, Edson, a adoção do teletrabalho, do trabalho remoto, só pode acontecer se houver um acordo entre as partes e esse acordo precisa ser formalizado através de um contrato de trabalho ainda de um termo aditivo. Diferente acontece na necessidade do retorno, né, daquele trabalhador ao trabalho presencial. Esse sim pode ser imposto pela empresa. Perfeito. Outro ponto também da lei, que está na lei, é o seguinte: teletrabalho poderá ser contratado por jornada ou por produção ou tarefa. Ou seja, normalmente hoje, né, o contrato de trabalho, carteira assinada e etc., é por jornada. Você sabe quantas horas você vai trabalhar naquele dia, quantas horas vai trabalhar na semana e etc. A partir dessa nova possibilidade, doutor, a gente pode, inclusive, a empresa pode ter o trabalho por produção. Ou seja, você vai ter que fazer esse serviço e você vai me entregar esse serviço pronto, independente se você vai usar as 8 horas, ou 12 horas, ou, enfim, 24 horas. É possível exatamente isso? É isso, Edson. Aqui a gente precisa fazer uma ressalva, tá? É que a lei antes, a reforma trabalhista, que havia já a previsão do teletrabalho, dizia que, independente da forma de contratação, não haveria controle de jornada se o trabalho acontecia através do teletrabalho, não é, do home office. Agora nós tivemos uma alteração. O trabalhador ele pode ser contratado para o home office, né, com pagamento através de jornada e, nesse caso, a empresa precisará registrar e controlar a jornada de trabalho daquele empregado, ainda que ele preste serviço de casa, ou ainda através de produção ou tarefa, quando ele não terá uma jornada fixa e receberá de acordo com a sua produção. Isso é extremamente importante, Edson, porque se o trabalhador é contratado para prestar seus serviços no home office, mas ainda assim o pagamento se dará através de jornada, né, desde que ele cumpra uma jornada, aquela jornada precisa ser controlada pela empresa e se ele extrapolar, por exemplo, ainda que de casa, 8 horas diárias ou 44 horas semanais, ele fará jus, ele terá direito ao pagamento de horas extras, horas extraordinárias. E aí a empresa vai ter que ter alguma forma de controlar exatamente essas horas para respeitar esse pagamento, né? Exatamente. Muito obrigado, doutor Henrique Messias, pela participação ao vivo conosco aqui. É claro que é uma novidade, a gente se adaptou durante a pandemia e possivelmente muitas empresas vão adotar. E a gente sabe que nem todos os empregos, né, todas as profissões são possíveis você ter esse trabalho exatamente só remoto ou grande parte remoto. Escritórios ou outros estabelecimentos, tudo bem, mas empresas, por exemplo, indústrias, fica difícil ter um home office, já que você precisa do trabalhador presencialmente para, enfim, fazer algum produto ou ir para uma linha de produção, né? Depende de cada caso, né? Exatamente, não é? A regra, né, ainda é o trabalho presencial, mas determinadas funções e atividades, como você já disse, né, o trabalho remoto ele pode sim ser realizado e ele passa sim a ser uma realidade desde a pandemia, né, agora que felizmente está indo embora. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação, doutor, pela participação aqui ao vivo no Cidade. Tá? Boa noite. Eu que agradeço. Um abraço, Edson. Pois é, novidades aí do teletrabalho, né? Algo que agilizou um pouquinho, acelerou um pouquinho esse processo após exatamente a pandemia.